Gente, vira a página. O Cássio quer ir embora. Acabou. Vira a página. Corinthians é maior do que o Cássio. Acabou. Ele quer ir embora? É direito dele. É direito dele. Não vão ficar agora implorando pro cara ficar. Ele não quer ficar? Até logo, vai embora. Vira a página, já foi. E ele cumpriu um papel bonito dentro da história do Corinthians. Recente. Então, tá na mão do Cássio, gente. Não, aí também não adianta xingar a direção do Corinthians, o Augusto. Se o Cássio entende que ele não tem mais espaço no Corinthians, que vai ser feliz lá no Cruzeiro. Se eu sou o presidente, eu tenho essa última conversa, entendeu? Cássio, 3 anos, aí dependendo do que acontecer, mais 1 ano, depois você fica aqui, vira treinador de goleiros, faz parte da comissão permanente do Corinthians, oferece alguma coisa pro Cássio, entendeu? O meu medo é o seguinte, analisando futebol, você perde um Carlos Miguel por um West Ham, ou de repente o Carlos Miguel não vira. Ninguém pode falar que o Carlos Miguel vai virar, a gente não sabe. Tem que dar 1 ano pro cara. O recorte é muito pequeno, super pequeno. Tem que ver o que esse cara vai fazer. Ele vai entrar pra história defendendo um pênalti na final da Copa do Brasil? Pô, aí aumenta o valor do cara. Porque fazer uma outra defesa, todos os goleiros fazem. Vem fazendo boas defesas, mas falhou contra o Flamengo. Já falhado em jogos anteriores também. 2 bolas defensáveis. Não defendeu. Isso acontece, tá? Mas assim, digamos que ele seja um fracasso retumbante. Aí você vai olhar pra trás, Donelli, Kaique... Não segura. Então, João Paulo, não interessa? Não segura. Agora, pode também ser um puta de um sucesso, vir um time inglês, oferecer uma bala e isso ele ir pra fora. Mesmo. E aí como é que faz? Aí vai lá choramingar no então, Cruzeiro? Mas o grande problema já não está mais na mão, como você falou, não está mais nas mãos do Corinthians. Isso. Agora está na mão dele. Ele é que vai decidir, entendeu? Ele Vocês fariam o quê? Se eu fosse o Cássio? Se eu fosse o Cássio... É difícil, cara. No Corinthians ele é rei. Ele é rei, mas é reserva. Tudo bem, mas é um momento. Já foi e voltou. Já aconteceu dele sair. Já foi e voltou. Nós lembramos que o Facinho canhota. Tanto que o Carille falou que em 2019, né, que ele foi campeão? Não, 17 que foi que teve o problema lá com o Walter. 2016 foi o problema, em 17 ele é campeão. Então, o Carille falou, né, lá no podcast, falou o seguinte, olha, o meu titular era o Walter. O Cássio ia pro banco. Só que o Walter se machucou e o Cássio voltou. Tá vendo? Mas pode eu acho que tem uma certa diferença aí, porque eu acho que o Walter nunca foi visto internamente no Corinthians como um titular potencial. Como um sucessor do Cássio. O problema é o seguinte, Walter era o reserva eterno. Então, era o reserva eterno, bom vez. goleiro e tudo. E o Carlos Miguel é diferente, né? O Carlos Miguel, ele é visto pelo Corinthians e pelos torcedores como o futuro do gol do Corinthians. Mas ao mesmo tempo, não é só o Corinthians. O jogador tem que ambicionar a posição. E... mesmo que eu discorde frontalmente do que foi a entrevista do Carlos Miguel no domingo, que foi querer culpar a imprensa, não sei o que lá, mas você vê um cara de personalidade forte. Ele tem. Então, talvez, no dia a dia, em conversas, falou, eu quero jogar aqui, melhor. Não tô aqui pra ser banco. Se eu for banco, eu vou embora. Então, ele ambicionou uma posição... que pelo talento dele, ao mesmo tempo... Até porque ele não é reserva há muito tempo também, né? Não é a mesma situação do Walter, que era reserva... Mas ele foi reserva, o Carlos Miguel foi reserva no Internacional também, um bom tempo, né? O Internacional abre mão dele. Ele vem pro Corinthians. Ele é a base do Internacional. Porque ele quer... era a base, né? Mas ele quer ser titular. O Walter era parça do Cássio. Amigo. Como o Lomba é amigo do Everton no Palmeiras. Como no São Paulo durante anos o Bosco. O Bosco era exato. Então, o Denis. Esses caras eram amigos, pra eles estava ótimo ser reserva. Tô tranquilo, não tenho pressão. Ganha um puta salário aqui, vê aqui. Exatamente. O Carlos Miguel, diferente. O Carlos Miguel já forçou a barra. Quer ser titular. E o forçar a barra, que eu tô dizendo, não é no mau sentido, é no bom sentido. Eu vou treinar e eu vou mostrar, eu vou falar dentro do clube que eu quero jogar. Então isso faz com que o próprio Cássio sinta essa pressão de que existe, né, uma inversão de valores, de que potencialmente o nível técnico do Cássio, que é alto ainda, mas já está em queda pela idade, o garoto está em ascensão. Né, normal. O Carlos Miguel pode ser na vida, sei lá, 20% do que foi o Cássio em termos de títulos.
Pode ser, que o Quesada falou, ele pode não ganhar nada, pode ser um bom goleiro, mas não ter o... E acho difícil, hein? Eu acho que um atleta, para ganhar o que o Cássio ganhou, ele tem que ser um... E do jeito que ganhou. E do jeito que ganhou. O Cássio é protagonista de quase todos esses títulos que a gente menciona do Corinthians, ele é protagonista, não é que é... No final, quando um goleiro como o Cássio, como o Rogério, até o próprio Marcos no Palmeiras, né? Um goleiro com esse nível de idolatria não nasce da noite pro dia. Não acho que o Carlos Miguel será o Cássio. Não vejo. Em termos de principalmente títulos. Ganhar Mundial de Clubes, decidindo o Mundial. Carisma também, né? Carisma. Assim, não sei, às vezes eu ouço. Então, você tem. O Carlos Miguel não será o Cássio, pra mim. Tá? Eu acho que ele pode ser um grande goleiro. Não será o Cássio. Porque o Cássio conseguiu esperar caras no Corinthians que tinham tudo isso. E o Cássio ganhou mais que os caras, né? Dida. O Cássio também ganhou o Mundial como Dida. Ronaldo. O Ronaldo, enfim, o Giovanelli era um cara assim pro torcedor do Corinthians. O Cássio foi maior que eles, né? Então eu não vejo o Carlos Miguel maior que esses caras ou maior que o Cássio. Então, assim, é uma questão que ele ambicionou a posição. E aí o Corinthians falou, então tudo bem. Então nós vamos dar chance pra você. E o Cássio vendo isso... O Cássio deu brecha, né? Deu brecha também. Aí é uma conversa que tá tendo com Quesada fora do ar. O Cássio não se ajudou muito nesse processo. Nesse processo. Ele aceitou a condição da crise do Corinthians. Então, todos esses problemas que o Cássio tem vivido, que são graves, ele procurou todas as ajudas e que ótimo que ele conseguiu isso, mas ao mesmo tempo, todo esse processo tá embutido nessa situação de culpa do jogador e de culpa do clube. Um não puxou a mão do outro. E talvez quando agora um vai tentar puxar a mão do outro, já tá tarde demais, né? Então o Corinthians vai ter que correr agora... Sabe um negócio que eu acho também, Facinca? Eu acho o seguinte, eu não acho justo o torcedor do Corinthians falar que o Cássio tem que encerrar a carreira no Corinthians. Escuta, vocês estão encerrando a carreira do Corinthians, do Cássio, é isso? Porque se o Carlos Miguel é hoje o goleiro titular do Corinthians e ninguém contesta isso, incontestável, significa que o Cássio vai ficar no banco. Se ele vai ficar no banco, do banco ele não vai sair. Ele pode se tornar um Roger, um Denis, um Bosco do Carlos Miguel. Digamos que o Carlos Miguel não saia. Eu acho que vai acabar saindo. Pela postura, pelo tamanho dele, pela bola que ele joga, o futebol europeu vai chegar aqui louquinho. Rápido. Mas digamos que ele não saia. Vocês acham que o Cássio vai querer passar os últimos 3, 4 anos da carreira dele sentado no banco de reservas? Assistindo o Carlos Miguel jogando? Há níveis e níveis de goleiro, né? O Bosco... Uma coisa é o Bosco, o Roger e o Denis ficarem no banco. Que sempre foram ou medianos. Ou o Marcelo Lomba. Ou sim, mesmo o Lomba. Nunca que foram eu acho goleiro. Um goleiro. É ótimo, mas nunca foi um goleiro de... O Walter, isso. Mas o Cássio, vocês têm que entender isso, gente. É o Cássio. Ele não quer parar de jogar. Da história do futebol brasileiro. O protagonista é diferente. Ele quer continuar a carreira. E continuar a carreira pro jogador do nível dele é ser titular e não reserva. Como o Fábio. Uma lista dos maiores goleiros do Brasil da história, de 10, você vai botar o Cássio. Entre os 10, sim. Olha, se não for entre os 5, hein? Nós tivemos fantásticos tem um monte de goleiro bom. Nós temos uma escola de goleiros que a gente o Cássio, para muita gente, é o maior jogador da história do Corinthians. Então, nós não estamos falando de qualquer goleiro. Não estamos falando de um goleiro bom. Sim. Nós estamos falando de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Então, eu acho que poderia ter um tratamento diferente. Mas o que o Facincani falou, a nossa conversa do café hoje de manhã, né? O Cássio poderia ter também conversado com o staff ali do Corinthians, com o técnico e tal, e falar assim, deixa eu ficar um mês treinando. Porque ele sabe o que ele pode fazer. Em 2016 ele fez isso. O Cássio tá um pouquinho acima do peso. Quando ele tirou aquela camisa contra o Palmeiras, você vê, ali ele não é corpo de jogador de futebol. Tudo bem que ele é um cara grandão, mas o cara grandão, se treina todo dia, ele fica musculoso. Né? Não, o Carlos Miguel não deve ter esse corpo. Então, é isso. Então, sai. Né? Porque aí, o cara, olha a grandeza do cara. Ele saiu, se preparou, mas quando tiver bem, volta. Né? Aí sim, ele não sacou esse tipo de coisa. E ontem rolou lá em Itaquera, eu tava lá em Itaquera, que não houve essa conversa mais explicativa do Antônio Oliveira chamando o Cássio e falando, olha, Cássio, é assim e tal, vamos dar um tempo. Foi de sopetão, entendeu? Perdeu, entra o Carlos Miguel. Tanto é que na sequência dos jogos aí, no quarto jogo, era pro Cássio voltar.
Eu nem lembro qual que era o quarto jogo nessa sequência aí, tá? Mas era pra ele voltar. O América, né? Era o América, né? Foi o quarto jogo, Eu foi o acho que o América, não América- foi? é o América. Então, não foi o Cássio. Ali o Cássio sacou que... Foi nesse quarto jogo. Se foi o América, Isso, foi o quarto foi o jogo na América, sequência. o América. Ali ele sacou o seguinte... tá armada a cama pra mim aqui, entendeu? Porque, pô, voltar contra o América de Natal. Nada contra o América de Natal, com todo o respeito que o América Mas você já mereça. vai criticar todo mundo que fala isso, Não, você percebeu? não. Tô Com dizendo todo que respeito à torcida, eu também faço isso. não, é o eu grande também retorno faço do isso. Cássio. É mais seguro do que Agora, voltar se contra o prepara Flamengo, que vem né? porrada na sequência. Não, é porque assim, não é porque Eu também o faço jogo em jogo termos mais de peso, tranquilo, claro. em termos de peso, vai, Flamengo no Maracanã Pô, aí ou não. América na Arena das América. Dunas. Hoje, pela realidade do América, Não, é sério. melhor você voltar contra o América, Sim. né? Que é um time que talvez vá respeitar mais o Corinthians do que o Flamengo no Maracanã. E o time melhorou defensivamente. Foi uma coincidência ali, né? Com a entrada do Carlos Miguel, o time começou a se organizar mais. O time começou a se organizar mais. Foi uma coincidência também. Isso ajudou também o Carlos Miguel a se Embora manter. ele seja o jogador que esteja fazendo defesas pra cacete. Sim. Contra o próprio América. Sim. Né, foi- O Corinthians tem sido finalizado, né? Sim. Literalmente finalizado, né? Metralhado. Tem tido aí pelo- trabalho, o Carlos. Agora, vamos esperar, gente. Se tiver alguma informação aqui, a gente traz ainda aqui no Opinião Placar ou durante a nossa programação, né?